Olá pessoal, bom, o vídeo de hoje então é da correção da parte de matemática, o raciocínio lógico, do concurso do IGP RS 2025, aplicada pela AOCP. Então vamos dar uma olhada na questão número 25, a sequência numérica 1, 2, 2, 4, 8, 32 foi criada seguindo um padrão lógico. A razão entre o oitavo e o sétimo termos dessa sequência, nessa ordem, é igual a... Então, ele está pedindo a razão entre o oitavo termo e o sétimo termo. Eu já tenho 6 termos escritos aqui. Então, eu tenho que achar esses dois. Bom, então vamos analisar a sequência. Olha só, do 1 foi para o 2, e o 2 repetiu aqui o próximo termo. Também é 2. Bom, isso aqui, como houve uma repetição, isso já nos dá uma dica, que esse termo aqui, ele está surgindo de uma multiplicação entre os termos anteriores. 1 vezes 2 é igual a 2. Vamos ver se isso continua acontecendo para os próximos termos. Então, ó, 2 vezes 2 dá 4. Fechou? Vezes 2 vezes 4 dá 8. 4 vezes 8, 32. Fechou. Então, aqui 8 vezes 32 vai me dar o próximo termo. 8 vezes 2, 16. Vai 1, 24, 25. E agora o próximo, 32 vezes 256. 8.192. E agora eu posso escrever a razão entre eles. Nem precisava ter feito isso, tá? Então, ó, 8.192 sobre o 256. Qual vai ser o valor que vai me dar aqui dessa divisão? Já que surgiu aqui, não foi do 32 vezes 256, surgiu esse valor, certo? Então, o inverso, dividido por 256, só pode dar o 32, que é a nossa resposta correta, que é a letra E. Questão número 26. Uma das atribuições de um papiloscopista é realizar perícia papiloscópica em locais de crime e também em veículos. Considere que, no período de uma semana, um papiloscopista realizou 28 perícias papiloscópicas e que essas perícias foram realizadas ou em locais de crime ou em veículos. Se o número de perícias realizadas em locais de crime foi o triplo do número de perícias realizadas em veículos, então o número de perícias papiloscópicas realizadas por esse papiloscopista em locais de crime foi igual a... Bom, pessoal, isso aqui é um problema de sistema de equações, tá? Primeiro, ele me diz o total de perícias, tá? Que foram realizadas, são 28. Então, perícias realizadas em locais de crime, mais a de veículos, vai me dar o total de 28, que é o que ele me deu. E ele me diz ainda o quê? Que as perícias em locais de crime é igual ao triplo dos em veículos, tá? Então, aqui, o que tu pode fazer? Tu pode fazer pelo método da substituição, porque o L aqui, os locais, já está isolado. Então, tu vai jogar no lugar do L o 3V. Então, tu vai ter 3V mais V igual a 28. Isso dá 4V igual a 28. Passa o 4 dividindo. Então, veículos deu 7. E tu quer saber locais de crime? Essa é a pergunta. Então, é 3 vezes 7, que dá 21, que é a nossa resposta correta, que é a letra A. Questão número 27.
O IGP de uma região possui determinado número de papiloscopistas. Sabe-se que, em um dia de trabalho, 10 papiloscopistas elaboraram laudos judiciais. 8 papiloscopistas realizaram perícias papiloscópicas. E 6 papiloscopistas elaboraram laudos judiciais e realizaram perícias papiloscópicas, sendo todos pertencentes a esse instituto. Considerando que esses papiloscopistas realizaram pelo menos uma dessas duas atividades, elaborar laudos judiciais ou realizar perícias papiloscópicas, então o total de papiloscopistas desse instituto é igual a... Bom, problema de teoria dos conjuntos, tá? 10 deles fizeram judiciais, 8 deles fizeram perícias e 6 realizaram os dois. Importante aqui é ver se teve a palavra apenas envolvido. Nesse caso não, tá? Então, significa que dentro desses 10 que fizeram judiciais, 6 também fizeram de perícia. Assim como desses 8 de perícias, 6 fizeram também judiciais. Então, o que a gente vai fazer? Vai descontar 6 de cada um deles. Então, 4 fizeram somente de judiciais e 2 fizeram somente perícias. E como eu quero achar agora o total de pessoas que trabalham de papiloscopistas, basta somar todos os valores. 4, 6 e 2. Isso vai me dar 12. Então, eu tenho 12 papiloscopistas, que é a resposta da alternativa D. Questão número 28. Em um IGP, considerando todos os papiloscopistas disponíveis, 1/4 desses papiloscopistas realizaram a coleta de provas periciais no período matutino, 1/2 deles realizaram a coleta de provas periciais no período vespertino e o único papiloscopista restante permaneceu no setor tanto no período matutino quanto no período vespertino. Nesse caso, o total de papiloscopistas que realizaram a coleta de provas periciais no período vespertino é igual a... Bom, aqui tu pode montar uma equação de primeiro grau, tá? Para resolver. Na parte da manhã, tá? 1/4 deles, tá? Então, 1/4 de x, que eu não sei qual é o meu total de papiloscopistas. Mais, isso agora na tarde, 1/2 deles, de x, tá? Realizaram as perícias e ainda um ficou no local lá, né? No setor. E então, isso tem que ser igual ao total de papiloscopistas que eu tenho. Então, basta tu fazer aqui o MMC, tá? Então, é 4. 4 por 1 dá 1. Quer dizer, 4 por 4 dá 1. Então, sobra x. 4 por 2 dá 2. Então, 2x. 4 por 1 dá 4. Vezes 1 dá 4. E 4 por 1 dá 4. Vezes x. 4x. Feito isso, tu pode retirar o denominador. Então, 3x mais 4 igual a 4x. Passa o 3x para o outro lado, tá? Já que o 4 é maior aqui do lado direito. Então, a gente vai descobrir que a quantidade de papiloscopistas que a gente tem são 4. Bom, ainda bem que não tem essa resposta. E aí, qual é a pergunta lá dele? Nesse caso, o total de papiloscopistas que realizaram a coleta de provas periciais no período vespertino. No período vespertino era a metade deles, ou seja, 2. Então essa é a nossa resposta correta, que é a letra B. Bom, questão 29, última questão. Considere que 2 papiloscopistas realizam 10 exames de datiloscopia em 1 hora. O total de papiloscopistas com a mesma eficiência que esses citados, necessários para realizar 100 exames de datiloscopia em 2 horas,
é igual a... Bom, problema de regra de 3 composta, tá? Eu sempre boto a pergunta no meio e as outras duas grandezas nas pontas. E analiso de duas em duas. O que eu faço aqui? Eu vou esquecer o tempo para analisar somente o exame e a quantidade de pessoas. Bom, eu estou aumentando a quantidade de exames, tá, para realizar. O que vai acontecer com o número de pessoas trabalhando, os papiloscopistas? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Então aqui está aumentando esse e esse está aumentando, então elas são diretas. Então multiplica cruzado. Agora eu vou esquecer a quantidade de trabalho que eu tenho que fazer, tá? E vou pensar só em papiloscopistas e hora. Vamos dizer, eu tenho um número X de coisas para resolver, tá? De exames para verificar. Se eu estou aumentando a quantidade de hora, tá? Para realizar esses exames, eu vou diminuir o número de papiloscopistas. Bastante cuidado, porque eu tenho algo para realizar. Eu não sei o que eu vou realizar, tá? Eu sei que eu tenho um número lá, X, de exames para resolver. Não me interessam os exames, então. Então, se eu estou aumentando a quantidade de horas trabalhadas, eu vou precisar de menos gente para resolver esse problema, tá? Então, isso aqui é uma inversa, que multiplica em linha. E agora é só seguir as linhas que tu montou. O 10 está indo para o x, que está indo para o 2. Ó. 10 para o x, x para o 2. Agora o que sobrou? O 100 está indo para o 2, que está indo para o 1. Agora passa o 10 e o 2 para o outro lado dividindo. Aqui estão multiplicando x. O 2 aqui tu já vai poder cortar e o 0 também. Logo vai sobrar que x é igual a 10. Então tu precisa de 10 papiloscopistas, que é a letra C. Bom, pessoal, chegamos ao final então de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. E você pode também estar ajudando esse projeto fazendo qualquer doação por Pix abaixo. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Falou!